Estreia hoje o quadro Estilo de Vida e vamos conhecer um estilo de vida que é na hípica do Aldeia do Vale. Confira! O programa de casa de hoje vai falar sobre um esporte que existe desde a antiguidade, mas que suas regras e competições surgiram apenas no século XIX nos Estados Unidos. Esse esporte, que tem ganhado adeptos em Goiás e no Brasil, é o hipismo. E para falar um pouquinho pra gente sobre isso, estou aqui com dois instrutores, dois cavaleiros, que é o Álvaro e o Dilson. Tudo bom, meninos? Tudo bem, tudo jóia, tudo bem. Álvaro, fala pra gente, o hipismo é um esporte que compreende várias modalidades que envolvem o cavalo. Quais são elas? É o volteio, o cross country, que é o CCE, mais conhecido como CCE, o enduro, que é uma prova de rally a cavalo, o turf, todos esses esportes e outros mais envolvem o hipismo. E é verdade que o hipismo é o único esporte, é um dos poucos, que o homem e mulher, os dois, cavaleiro e amazonas, competem juntos? Exatamente, em igualdade de nível, e inclusive as mulheres têm se destacado mais que os homens. Vocês dois, praticam e dão aulas apenas de salto ou de outras modalidades também? Nossa modalidade por enquanto aqui está sendo mesmo o hipismo só por enquanto. É o que a gente preza aqui. Esporte bacana, esporte, como você mesmo disse, é um esporte que envolve tanto o homem quanto a mulher, não tem idade, pode ser pessoa jovem, velha. Isso é um esporte que chama muita atenção por esse motivo. E a partir de que idade que uma pessoa pode começar a praticar o hipismo? Aqui nós temos a partir de 1 ano e meio, que é a equitação baby, uma equitação lúdica, que a criança já passa a ter contato com o animal, trabalha o equilíbrio e o contato com o animal, que é muito importante, e não tem limite de idade. O Dilson me contou que já praticou o esporte na Europa também, né, Dilson? Você também, Álvaro? Também já residi durante 2 anos na Europa para me aprimorar, e lá é o berço da equitação. E Dilson, quais foram as cidades que você praticou, que você montou lá na Europa? Primeiramente eu fui para Londres, na Inglaterra. Depois de 1 ano e 4 meses eu parti para Portugal, em Cascais. Depois fui para Irlanda, em Kilkenny, e depois fui para a Bélgica, em Liège. Como que foi essa experiência lá? Não tem nem palavras para falar, porque como o Álvaro já disse, é o berço do esporte. E a gente ficar lá, a gente aprende tudo, a gente vê tudo que acontece, tudo coisa nova, então tudo primeiro acontece lá. Então, muito importante isso aí, o cavaleiro tem que ir para lá e conhecer e ver, e para poder chegar aqui e falar que é verdade mesmo, que existe, e passar para os outros que estão vindo agora o hipismo de verdade, né? O real hipismo mesmo, e aprender a montar cavalo como se deve ser. Durante esse tempo, você participou de competições lá? Eu tive a chance de participar de algumas competições importantes, em Portugal e na Bélgica, e na Holanda também participei de concursos internacionais com cavalos bem interessantes. Álvaro, para quem quer praticar o esporte em Goiânia, existem cursos e escolas para isso? Exatamente, existem escolas específicas para isso, para a pessoa adquirir o primeiro contato com o animal, aprender a base da equitação, que ela vai estar apta para qualquer modalidade. E se interessar seguir o hipismo, nós damos essa iniciação. Qual a média de aulas por semana que uma pessoa tem que fazer? De 2 a 3 aulas é o ideal. E o salto, vamos falar sobre essa modalidade. Qual é o número de obstáculos que geralmente uma prova tem e qual é a altura deles? As categorias de base, que é a escola manejo, a média de obstáculos é de 7 a 8 obstáculos, a altura de 40 centímetros, até as provas maiores, que é o nível olímpico, que é 1,50 m, que são 14 a 16 obstáculos. E quais são as regras? Como uma pessoa vence uma prova de salto? Depende muito do tipo de prova que vem no programa da competição. Tem provas de velocidade, maniabilidade, tem provas de tempo ideal, e conta tanto a velocidade quanto as faltas, que é o derrube ou o refúgio do cavalo. Dilson, você começou a praticar o hipismo como um hobby e hoje é um instrutor. Então quer dizer que de um hobby virou uma profissão o hipismo? O cavalo costuma brincar que quando a gente tem o primeiro contato a gente não esquece mais. Então é como andar de bicicleta, né? Andar uma vez, você nunca mais vai esquecer. E eu com 10 anos comecei a praticar, como todo mundo, na escolinha e tal, e fui continuei no Brasil até os meus 19 anos. Daí eu
eu decidi que eu queria me profissionalizar e foi aí que o primeiro passo que eu dei para ir para a Europa. O que um cavaleiro tem que ter para praticar o hipismo? Tem que ter concentração, habilidade? Esse é um esporte que envolve muito detalhe ao mesmo tempo, então é outro ponto que eu enfatizo, que é bem bacana. O cavaleiro primeiramente tem que ser super concentrado, porque a gente está falando não só de um ser humano, são dois. Então a gente tem total atenção na gente e no cavalo. E o salto nos cobram essa atenção, entendeu? Que não a gente pode chegar de qualquer maneira e encarar o obstáculo de qualquer maneira. Então tem que ter uma concentração e muita calma e um pouquinho de coragem também, né? Quanto tempo para o cavaleiro conseguir ter o primeiro salto, fazer o primeiro salto? Não tem muito assim um tempo, né? A gente tem cavaleiros, no meu caso, eu tenho cavaleiros que de 6, 7 anos que já tem um contato, acho que já nasce com aquele dom, então em 2 meses de aula a criança já está, a gente vê que a criança está firme, a criança mesmo nos mostra que ele pode dar o seu primeiro salto, então isso é um pouquinho relativo. E as competições aqui em Goiás, Álvaro, existem muitas, como são? Existe o Campeonato Goiano, que é um ranking com 6 etapas, com diversas categorias, desde a escola até o nível profissional. São sediadas em várias entidades aqui em Goiânia e acontece somente na capital. E aqui em Goiânia, você acha que a procura aumentou realmente? As pessoas estão mais interessadas e conhecendo mais sobre o esporte? Sim, por ser uma capital, o estado já tem uma tradição de cavalo, né? As pessoas têm procurado muito e tem crescido. Da teoria para a prática. Dilson, o que um amazono cavaleiro precisa? Quais são os equipamentos para montar? Primeiramente, o essencial, que a gente preza bastante a segurança, é o capacete ou o cap, como vocês queiram, que é o essencial, o principal, né? Que a primeira proteção que a gente exige, né? Depois, a gente passa por essa calça aqui. Como que chama essa calça? Ela chama culotte, que é uma calça que ela é apropriada para montar, porque ela dá mais aderência sobre a sela. Depois a gente tem que ter a bota, que ajuda a dar mais aderência na sela, e a espora, que é esse artifício aqui, que a gente usa não em todos os casos, mas em caso que o cavalo é um pouquinho lento, a gente usa para dar uma força na perna. Álvaro, para quem quer praticar também o hipismo, precisa ter um cavalo ou tem como alugar um cavalo? A hípica oferece isso? A própria escola já tem os animais para aula, que são animais bem dóceis, já são treinados para crianças e iniciantes. A partir de um nível que o cavaleiro adquire, que depois de alguns anos de experiência, o ideal é seu próprio cavalo. Para ter um próprio cavalo, quais são os custos? São muito elevados? São um pouco elevados, dependendo do nível do cavaleiro, o que ele pretende, se ele pretende seguir uma carreira, se ele quer chegar a um nível profissional, isso é muito relativo. Qual que é a raça desse cavalo aqui? Esse cavalo é um cavalo lusitano, ele é um cavalo pronto para adestramento, ele já fez provas em diversas cidades aí do país e um cavalo já para um amador, um cavalo que traz muita alegria para o proprietário, que o cavalo já sabe tudo. Amador, como você disse, sou eu, né? Então, como eu disse, a teoria para a prática, eu vou colocar o cap aqui para pegar umas instruções aqui com os dois. Vamos lá?